E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo aqui terceiro e último vídeo do nosso conteúdo de matrizes. Hoje nós vamos falar, especialmente, eu deixei um vídeo só para isso, porque é um assunto que necessita de vários exemplos, que deixa geralmente algumas dúvidas, a multiplicação de matrizes. Então, para a gente começar, a gente tem aqui um probleminha. Então, Sandra oferece mensalmente alimentos a 2 orfanatos. Para o primeiro orfanato, ela doa 25 quilos de arroz, 20 de feijão, 30 de carne e 32 de batata. Para um segundo orfanato, ela doa 28 quilos de arroz, 24 de feijão, 35 de carne e 38 de batata. Para fazer suas compras, então, aí a Sandra ela fez a cotação de preço em 2 supermercados. Então, aqui a gente tem uma tabela relacionando o quilo da mercadoria com o preço de cada um. Para ela saber em qual supermercado ela deveria fazer as compras, ela primeiro decidiu organizar em uma matriz a quantidade de quilogramas que ela compraria para os 2 orfanatos. Então, nessa matriz aqui, a primeira linha significa a quantidade de quilos de cada alimento para o primeiro orfanato. Então, 25 quilos de arroz, 20 de feijão, 30 de carne e 32 de batata. E a segunda linha para o segundo orfanato, 28 de arroz, 24 de feijão, 35 de carne e 38 de batata. Em uma segunda matriz, ela organizou os preços do supermercado. Então, ela simplesmente, igual a gente fez no primeiro, tirou todas as informações, deixou só os números, tá aqui. Então, essa primeira aqui coluna é do primeiro supermercado, esta segunda coluna é do segundo supermercado, primeira linha do arroz, segunda linha do feijão, carne e batata. Bom, como que nós calcularíamos, sem pensar em matriz, o preço de cada compra? Bom, aqui eu vou comprar 25 quilos de arroz, eu multiplico pelo preço do quilo do arroz. Vou comprar 20 quilos de feijão, multiplico pelo preço do quilo do feijão. Vou comprar 30 quilos de carne, multiplico pelo preço da carne. Vou comprar 32 de batata, multiplico pelo preço da batata. E isso, então, aqui foi feito com cada um dos 4 supermercados, relacionando os 2 orfanatos. Então, o primeiro orfanato dá um gasto de R$ 702,70, o segundo supermercado é R$ 896,40. Para o segundo orfanato, o primeiro mercado dá um gasto de 820,60 e o segundo supermercado 1.046,80. Esses valores eles podem ser representados numa terceira matriz. Vejam bem. Então, aqui nós temos o orfanato 1, aqui nós temos o orfanato 2, aqui nós temos o mercado 1 e aqui seria o mercado 2. Tá, isso, mercado 2, isso. Bom, veja bem que o valor do primeiro mercado, se eu somar os dois, vai dar um valor menor do que o segundo mercado. Tá? Isso, então, o que esse probleminha está fazendo aqui? Vocês vão falar, tá, o vídeo é sobre multiplicação de matrizes, a gente ainda não fez multiplicação de matrizes. Mas essa matriz aqui, dado o processo que nós vamos ver em seguida de multiplicação de matrizes, seria o resultado da multiplicação dessas duas matrizes anteriores, dessa matriz A por essa matriz B. Tá? Então, a matriz obtida pela multiplicação de duas matrizes é chamada de matriz produto. Isso tem uma forma bem definida de se fazer a multiplicação de matrizes, que é um processo que vai ser sempre igual. Tá? Então, aqui nós temos uma rápida definição do que seria a multiplicação. Tá bem informal isso aqui, mas o método da gente fazer a multiplicação é o seguinte: é somar os produtos, ou seja, somar as multiplicações dos elementos de cada linha de A por cada coluna de B. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é fazer uma multiplicação de linha vezes coluna, multiplicando os elementos correspondentes. Então, o primeiro elemento da primeira linha vezes o primeiro elemento da primeira coluna. Eu vou somar isso, soma dos produtos. A multiplicação agora do segundo elemento da primeira linha com o segundo elemento da segunda coluna, somado com a multiplicação do terceiro elemento. E isso, cada uma
quando eu faço essa multiplicação, então o resultado dessa soma vai me dar um resultado final aqui da matriz. Então, vou escrever aqui essas duas matrizes só para a gente observar aqui o que aconteceu. Tá? Então, 25, 20, 30, 32. 2000 anos depois. Bom, então, agora eu escrevi tudo aqui já. Então, vamos analisar o que foi feito até agora, antes. Então, vejam aqui essa primeira multiplicação que está toda sublinhada aqui de vermelho. 25 vezes 3 e 10. 25 com o 3 e 10. Vejam, foi multiplicado o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da segunda coluna. Volta aqui, mais 20 vezes 3. Segundo elemento com o segundo elemento. Mais 30 vezes 15. Terceiro elemento com o terceiro elemento. Mais 32 vezes 3,60. Quarto com o quarto. Isso aqui deu o 702 aqui. Então, observem que interessante. Toda a primeira linha, multiplicando a primeira coluna, me dá como resposta o elemento localizado na primeira linha e primeira coluna. Essa segunda multiplicação aqui, ó, aqui, 28 vezes 3, 10, 24 vezes 3, 35 vezes 15, 38 vezes 3, 60. Essa multiplicação aqui, ó, aqui e aqui. Essa é a multiplicação da segunda linha vezes a primeira coluna. Multiplicados o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto. Somando tudo isso, me dá um número só, que é esse aqui, que é o resultado que fica na segunda linha, porque nós fizemos a multiplicação da segunda linha, com a primeira coluna, que foi o que a gente fez a multiplicação. A mesma coisa vai acontecer para a segunda coluna. Então, está aqui. Eles multiplicados aqui, dá somados esse resultado aqui. E aqui de baixo, a mesma coisa acontece. Esses multiplicados com os correspondentes da segunda linha, segunda coluna, aqui embaixo. Então, aqui tem um esqueminha. Então, o que vai acontecer? O primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna, mais o segundo elemento da linha vezes o segundo elemento da coluna. Nesse caso, só tem 2, então a soma deles vai me dar o elemento da primeira linha e primeira coluna. Se eu tivesse um terceiro, multiplicaria os 2 terceiros, multiplicaria os 2 quartos, e assim por diante, somaria todas essas multiplicações desta linha por esta coluna, e isso vai me dar um número só, que vai ser o resultado da multiplicação. Tá? Beleza. Antes de a gente fazer exemplos dessa multiplicação realmente diretamente numéricos, condição para que duas matrizes possam se multiplicar é que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Senão esse processo ele não vai bater de conseguir certinho, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Ele vai dar errado. Então a condição é que o número de linhas o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá? Que é o que está aqui, eu sublinho a parte errada. Como você é burro? O número de colunas da matriz A, que é a primeira, deve ser igual ao número de linhas da matriz B, que é a segunda matriz. Tá? O resultado vão ser esses dois números aqui que vão sobrar. Ó. Olha aqui, M e P. M vai ser o número de linhas da resposta, P vai ser o número de colunas da resposta. Então, eu sempre vou saber quantas linhas e quantas colunas vão ter a resposta. Então, exemplos aqui. Ó. Eu tenho uma matriz A 3 por 4, eu tenho uma matriz B 4 por 2. Eu posso multiplicar essas duas matrizes porque o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Como eles são iguais, eu posso multiplicar e a minha resposta vai ter, então, 3 linhas aqui do A e 2 colunas aqui do B.
Se eu inverter esse A e B, eu for fazer B vezes A, eu não posso daí fazer a multiplicação, porque ó, o 2 aqui e o 3 vão ser diferentes. Tá? Então, característica das matrizes é que a multiplicação não é comutativa. O que significa dizer que a multiplicação é comutativa? Que eu posso alterar a ordem e não vai alterar a multiplicação. Isso acontece nos números reais. 5 vezes 2 e 2 vezes 5 é a mesma coisa. Nas matrizes, eu não posso fazer essa inversão. Porque, podem dar resultados diferentes, e 2, pode ser que eu nem possa fazer a multiplicação, que é esse exemplo que a gente tem aqui. Tá? Então, em geral, gente, sempre, primeira coisa, eu pedi para vocês multiplicarem duas matrizes. Façam essa verificação aqui, que pode ser uma pegadinha e pode não dar para multiplicar. E aí tu vai passar trabalho em vão e não vai dar certo, uma coisa que poderia resolver aqui em segundos só olhando isso. Então, sempre que eu for multiplicar, claro, conforme a gente for fazendo exercício, a gente vai vendo se, só de olhar a gente já sabe se dá para fazer ou não, mas no começo vamos realmente fazer essa escrita e fazer essas anotações aqui, ok? Então, sendo A 2 e 1, 3 e menos 1 e B, aquilo ali, determine se possível. Se possível. Então, vamos ver aqui. A vezes B. A nossa A, ela é 2 por 2. A nossa B, ela é 2 por 3. Antes de fazer qualquer multiplicação, dá para fazer? 2 é igual a 2. Número de colunas de A é igual ao número de linha de B. Iguais, não foi uma boa ideia pegar esse amarelo, mas são iguais, então dá para fazer a multiplicação. E o nosso resultado será o 2 aqui que sobra do A por 3. Certo? Então nós já sabemos que a minha resposta vai ter 2 linhas e 3 colunas. Ok. Então vamos lá, vamos escrever A, 2, 1, 3 e menos 1, vezes B, 0, 1, 4, 3, menos 2 e 5. Não se importa em gastar espaço. Agora vamos lá. Vou fazer aqui bem grande. Processo de multiplicação. Linha vezes coluna. Então vamos fazer o primeiro elemento aqui. O primeiro elemento aqui é a primeira linha e a primeira coluna, que vão multiplicar, soma as multiplicações, vai dar um resultado aqui. Então, 2 vezes 0, somado com 1 vezes 1. Vou fazer aí aqui embaixo. Então, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Ok. Beleza, vou apagar aqui para a gente não confundir. Próximo. Nós vamos agora aqui para a segunda coluna. Então, é a primeira linha vezes a segunda coluna. 2 vezes 4, mais 1 vezes 3. Vejam que a lógica é a mesma. Mantém-se a ordem e se multiplica. E depois se soma. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Agora vamos para a terceira coluna. Então, nós temos 2 vezes menos 2. Eu não devia ter feito esse colchete ali. Duas vezes menos 2, mais 1 vezes 5. Multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes 5, 5. Menos 4 mais 5, 1. Ok. Agora, vamos para a segunda linha. A segunda linha é o 3 e menos 1, ele vai multiplicar cada uma das colunas. Então, segunda linha vezes a primeira coluna. 3 vezes 0,
mais 1 vezes menos 1. Isso aqui dá 0, menos 1. Próximo, segunda linha vezes a segunda coluna para me dar o elemento A22 aqui. 3 vezes 4 mais menos 1 vezes 3. 3 vezes 4, 12, menos 3, 9. E por fim, segunda linha com a terceira coluna. 3 vezes menos 2 mais menos 1 vezes 5. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1 vezes 5, menos 5, menos 11. Portanto, essa é a nossa matriz AB, de 2 linhas e 3 colunas, como já havíamos identificado aqui. Bom, 3, 2, 1. Bom, questão 9. Resolva a equação matricial AX igual a B. Bom, o exercício não me diz o que é a matriz X. Então, ela é uma matriz qualquer, uma matriz genérica. Que daí eu vou calcular os seus elementos, que isso vai me dar a matriz X. Então, vamos fazer uma pequena análise aqui. A matriz A, ela é 2 por 2. A minha matriz X eu não sei o que ela é. E a multiplicação delas vai me dar uma matriz de 2 linhas e uma coluna, que é a matriz B. Bom, fazendo a análise que a gente viu que o número de colunas da A tem que ser igual ao número de linhas da segunda, para poder ter a multiplicação. Ou seja, aqui precisa ser 2, para eu conseguir multiplicar. E aqui na resposta, amarelo não é uma boa cor, esse 2 vai dar esse primeiro 2 aqui, e esse 1 vem daqui do x. Então, aqui precisa ser 1. Então, a matriz X ela tem 2 linhas e uma coluna. Ok. Descoberto isso, vamos escrever a multiplicação. 2, 5, 3 e 1. Multiplicando uma matriz X que eu não sei quem é, então vamos chamar de X e Y, pode ser? Porque ela tem 2 linhas e uma coluna. Então, está aqui, 2 linhas e uma coluna. Isso aqui vai ser igual à matriz 14, 9. Isso aqui, gente, é exatamente o que a gente vai ver depois em sistemas lineares. Isso aqui é a representação matricial de um sistema linear. O que isso significa agora? Nada, não sei porque eu falei isso. Mas, então vamos lá, vamos fazer essa multiplicação aqui. Linha vezes coluna. Linha vezes coluna. Primeiro com primeiro, 2x, somado a segundo com segundo. Aqui embaixo, linha com coluna, 5x mais y. Bom, daqui, lembrando, igualdade de matrizes serão iguais quando os elementos correspondentes forem iguais. Então, o primeiro ali tem que ser igual ao primeiro da segunda. Então, 2x mais 3y igual a 14. E o segundo tem que ser igual à segunda, 5x mais y igual a 9. Isso aqui é um sistema. Como resolvemos isso? Vamos multiplicar essa equação aqui de baixo por menos 3. Então, nós ficamos com 2x mais 3y igual a 14, menos 15x, menos 3y igual a menos 27. O y cancela, vai ficar menos 13x igual a menos 13, então x é igual a 1. Agora eu pego esse x e substituo em qualquer uma das equações, vou substituir aqui nessa segunda aqui, ó. 5x mais y igual a 9, 5 vezes 1 mais y igual a 9, 5 mais y igual a 9, y igual a 4.
Portanto, vou fazer aqui no cantinho, a matriz X será 1 e 4. E está resolvido o nosso problema. Não é tão simples essa questão, mas sempre que ele disser resolva uma matriz X, que nem a gente fez da matriz C, se eu não me engano, no outro vídeo, ou foi nesse, não lembro. Foi no outro vídeo, que eu estou gravando em sequência. Então, eu preciso supor uma matriz, depois eu vou calcular esses elementos dela. Qualquer dúvida me procurem, tá? Eu sei que a multiplicação é talvez a parte mais difícil do conteúdo de matrizes, por isso que tem bastante exercício para vocês praticarem bem. E com a prática vocês vão ver que isso aqui fica absurdamente fácil e fica bem mecânico, bem rápido de fazer, tá? Qualquer dúvida me procurem, façam todos os exercícios. Se você entendeu, clica no botãozinho do like. Se você não entendeu, também clica no botãozinho do like, tá? Abraço e até a próxima aí.